Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre sensor de presença e eu pretendo mostrar todas as ligações possíveis em 127 volts e os problemas para instalar esse dispositivo. O único problema que eu vejo, não o primeiro, o único, é o padrão de cor. Aqui, ó, vermelho fase, preto comum e o branco retorno. Por que eu falei que eu vou falar melhor? Isso pode ser um problema. Por quê? Porque tem muito eletricista que está acostumado com esse padrão de cor aqui, ó. Ah, mas esse padrão é o mesmo. Não, não é o mesmo. Aqui, no relé fotocélula, o preto é fase, o vermelho é retorno e o branco é comum. Então tem muito eletricista que sabe ligar essa peça sem olhar esquema elétrico. E quando pega uma peça assim, com as mesmas cores, acha que é a mesma maneira. Fase preto, vermelho retorno e branco comum. E não é, como eu mostrei aqui no esquema. Eu conheço eletricista que queimou várias peças numa mesma instalação. Antes que a pessoa ache que não, meu amigo que está querendo saber, não fui eu, pessoal. Eu nunca queimei, porque eu leio o manual antes. Então esse é o único problema que eu vejo. Eu vou mostrar na bancada o que acontece. Então vamos lá. Esse é um sensor de sobrepor área interna. É o mais utilizado, o que todo mundo conhece. Ele pode ser um sensor com fotocélula ou sem fotocélula. Esse que eu tenho é com fotocélula. Eu posso ligar ou desligar a fotocélula. Existe sensor também sem fotocélula. Permanece ligado, funcionando dia e noite. Esse com fotocélula, ligando a fotocélula, ele só funciona à noite, não funciona durante o dia. E desligando a fotocélula, ele funciona dia e noite. A pessoa passou, não importa o horário, o sensor detecta o movimento e acende a lâmpada. Com fotocélula, a pessoa pode passar durante o dia que a lâmpada não acende. Por quê? Porque a fotocélula está ligada. Como eu regulo esse tipo de sensor? Ele veio com um parafuso aqui que eu já retirei. Parafusinho. Eu já retirei para ganhar tempo. E ó, pronto, está aberto. Aqui eu regulo a sensibilidade para evitar disparos falsos, por exemplo, de um animal passando e o sensor detectando. Se a pessoa tem animal na casa, a melhor opção é menos sensível. Ele vem de fábrica mais sensível. Menos sensível é só retirar a pecinha aqui e jampear do outro lado. Menos sensível. Aqui eu tenho o jumper da fotocélula. Ele vem de fábrica na opção de Desculpa pessoal, esse aqui veio
ligado. Então eu vou colocar desligado. Ele veio de fábrica ligado e eu desliguei agora. Eu quero que ele funcione dia e noite. Esse outro aqui é o jumper do tempo. Tempo que a lâmpada permanecerá ligada. Tá difícil. Aqui a opção 5 segundos, 1 minuto, 4 minutos. Esse eu já alterei. Eu coloquei em 5 segundos. E aqui a luminosidade do sensor. Não precisa mexer. Para fechar, coloque aqui a parte superior e pronto. Simples. Coloquei o parafuso, fechado e regulado. Aqui é a base, é só apertar. Coloque primeiro a base na parede, depois encaixe o sensor. Pronto. E tem a opção para direcionar o sensor. Esse aqui é um sensor externo. Pessoal, ele é externo, mas também necessita de proteção. Ele tem que ser instalado em um lugar que não pegue sol nem chuva. E para abrir, esse é um pouco mais complicado. Vou tirar a minha mão daqui, né? Assim é perigoso. Vou tirar a minha mão e apertar um pouco. Pronto. Mesma coisa aqui. Pronto. Agora só era encaixar a chave e empurrar. A chave que eu estou utilizando é uma chave de fenda 1/8 por 4. Essa capinha do fio aqui eu puxo um pouco, o máximo que puder, para o fio não entrar. Empurro e puxo a plaquinha. Empurro aqui, puxo a plaquinha. Não precisa retirar toda a placa. Esse primeiro jumper é o do tempo. Aqui marca 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Eu já coloquei em 30 segundos. Ele veio de fábrica em 1 minuto. Fotocélula, ligada ou desligada. Essa está desligada. E sensibilidade. Veio mais sensibilidade. Eu vou deixar assim. Como eu falei, quem tem animal de grande porte, coloca menos sensibilidade. Já regulei. É só voltar a placa na caixa e colocar a tampinha. Pronto, simples. Essa aqui é a base, é só parafusar na parede e depois colocar o sensor. Também pode direcionar o sensor de presença. E esse é um sensor de embutir 4x2 para caixinha 4x2. Esse não precisa regular, não precisa abrir, porque ele já vem marcado aqui. Temporização média, 90 segundos, 1 minuto e meio. Todos são do mesmo fabricante. Existe também sensor de presença de teto, esse eu não tenho. Infelizmente eu não tenho para mostrar para vocês. Mas o funcionamento é o mesmo.
A diferença é que ele é instalado no teto, na caixinha de teto. Então é isso, pessoal. Agora eu vou para a bancada e vou mostrar para vocês todas as opções de ligação. Somente um sensor, 2 sensores e 3 sensores. Ligação simples e ligação em paralelo. Então vamos para a bancada. Pessoal, eu já instalei aqui na bancada o sensor de sobrepor. E essa é a ligação simples. Uma ligação direta. Como eu falei, o vermelho é a fase, o preto é o comum. O que significa comum? Significa que o mesmo fio que liga aqui também liga em outro ponto. Ele é comum para 2 pontos, no mínimo. Então, se eu liguei em 127, a fase está aqui no vermelho. A outra ponta é o neutro. Ligação 127 volts. Então, eu liguei o neutro aqui no preto e também liguei o neutro na lâmpada. Por isso que esse fio chama comum. Porque liga em 2 pontos. Aqui, ó, neutro no preto e neutro na lâmpada. Aqui. E o retorno, eu liguei aqui no retorno da lâmpada. Ok? Então vamos lá, vou ligar. Eu virei o sensor para lá, para ele não disparar à toa. Isso é normal. Quando liga a energia, a lâmpada acende. Vamos esperar um pouco. Esse conector aqui é um conector de torção. Eu vou mostrar mais no meio do vídeo como colocar esse conector. Demora um pouquinho mais mesmo, eu programei para 5 segundos. Pronto. Agora eu vou passar a mão, simulando um movimento de alguém passando. Acendeu. 5 segundos. Vamos esperar. Apagou. Vou passar novamente. Funcionamento normal. Então essa ligação não tem segredo, é muito simples, como veio no manual do fabricante. Agora eu vou ligar em paralelo, complica um pouco mais. Pessoal, eu já liguei os 2 sensores em paralelo e eu cobri o sensor externo porque ele demora um pouco mais. Ele está programado para desligar em 30 segundos e, como eu já mostrei, aquele em 5 segundos. Então, para não demorar, eu cobri o de 30. Como eu liguei? Eu liguei aqui fase 1 no primeiro sensor e no segundo sensor. Por quê? Porque se eu ligar fase 1 no primeiro sensor e fase 2 no segundo, eu vou provocar um curto-circuito e queimar o sensor de presença. Então, para ligar em paralelo, lembrem, somente uma fase para todos os sensores. Ok? Aonde o esquema elétrico pede fase, ligue a mesma fase em todos os sensores. E aonde o esquema elétrico pede para ligar o comum, ligue todos no mesmo fio. Exemplo aqui: preto do segundo sensor,
preto do primeiro sensor ligado no neutro, ok? E como eu já mostrei, a lâmpada direta. A lâmpada está ligada no neutro aqui. E o branco, a mesma coisa. Aqui é o retorno da lâmpada. Eu liguei o branco, que é o retorno do sensor. Branco 1, sensor 1. Branco 2, sensor 2. Uma ligação em paralelo. Eu posso ligar quantos sensores eu quiser dessa maneira. E posso ligar sensores de modelo diferente. O exemplo está aqui na bancada. Modelos diferentes, mas com o mesmo esquema elétrico, ok? Se o esquema elétrico for diferente, não ligue. Então vamos lá para o teste. O disjuntor já está ligado para ganhar tempo. Então aqui, sensor 1, ligou a lâmpada. 5 segundos. Novamente, funcionamento normal. Agora eu vou cobrir o primeiro sensor. Já acendeu a lâmpada, porque o sensor número 2 já detectou o movimento. 30 segundos, esse demora um pouco mais. Enquanto isso, pessoal, por que o sensor de presença tem 3 fios? Porque o sensor de presença tem uma placa eletrônica, um circuitinho eletrônico. E ele precisa de alimentação também. Então aquele comum serve para a lâmpada e o circuito do sensor de presença. O sensor de presença, ele detecta o movimento, ele alimenta um relé interno que fecha a fase com o retorno. Dessa maneira, ele deixa passar a corrente para a lâmpada e a lâmpada acende. É assim que funciona. O circuito cortou, deu o tempo do temporizador, o circuito corta a alimentação da bobina e a bobina abre o contato, cortando a circulação de corrente e apagando a lâmpada. Então vamos lá, olha lá, eu movimentei e já acendeu. Esperar novamente 30 segundos. O tempo mínimo desse sensor é de 30 segundos. Já deu para perceber que esse sensor demora um pouco mais que o primeiro. E eles estão ligados em paralelo. Como eu falei, trabalhar somente com uma fase para todos os sensores. Trabalhar com 2 fases para os sensores provoca um curto-circuito. Então vamos lá. Acendeu. Agora eu vou tirar aqui. Olha lá, já escutei o barulho. Este sensor também está funcionando. A lâmpada. Escutaram o TEC? O sensor apagou. Novamente. Eu vou ficar calado agora. Esse TEC é o relé interno do sensor. Vários sensores instalados. O tempo de funcionamento é o maior tempo dos sensores. No caso aqui eu tenho um de 5 segundos e um de 30 segundos. A lâmpada apagará em 30 segundos se eu acionar os 2 ao mesmo tempo. Vou movimentar.
O sensor é bem, tem um ângulo generoso. Eu estou na lateral e ele já pegou o movimento. Então eu vou desligar e vou mostrar para vocês como ligar 3 sensores em paralelo. Pessoal, agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar a ligação aqui da bancada. Então, como eu falei, eu só tenho uma fase aqui, ó, disjuntor. Eu só tenho uma única fase. Então o esquema pede para ligar a fase no vermelho. O que eu vou fazer? Separar todos os vermelhos e vou decapar. Esse alicate é excelente. Um decapador de fios ou cabos. Vou ligar todos os vermelhos, que são fases. É só girar. Como eu prometi, eu torci o fio, ok? Os cabos. Eu costumo falar fio, mas são cabos. Eu torci, eu vou cortar, deixar só um pouquinho, pegar o conector de torção, vou colocar e torcer sentido horário até apertar. Ficou apertado, pronto, está conectado. Então eu liguei todas as fases, sensor 1, sensor 2, sensor 3, aqui. Agora, o que eu preciso ligar? Eu preciso ligar o comum. Então eu pego o comum 1, comum 1, comum 2, comum 3. Como eu falei, ele é comum. Comum na lâmpada e comum no sensor, o neutro. Então, vou ligar no neutro. Pronto. Corto e o conector em cima. Deu aperto, pode parar. A mesma coisa aqui agora. O que eu preciso ligar agora? O retorno da lâmpada. Então aqui eu tenho 1, 2 e 3. Retorno de cada sensor. Tenho que ligar aqui no retorno da lâmpada. Aqui. Novamente vou decapar. Com o alicate o processo é bem simples. O alicate apropriado. Dois com dois e torço. Abro o ângulo, como eu já ensinei no canal, e torço. Aqui não precisa entrelaçar, por quê? Porque o conector já aperta e não deixa dar mau contato. Pronto. Bem simples. Terminei. Agora, pessoal, uma dica aí. Eu coloquei 4 cabos por conector. Para uma boa conexão, no máximo 3. Ok? Mas, dependendo do conector,
você pode, ou a pessoa pode, conectar 4 cabos. Agora eu vou cobrir os 2 sensores e ligar a energia. O sensor de 5 segundos já acionou, só que tem que esperar 30 segundos do outro sensor. Pessoal, eu falei da alimentação do comum, que também serve para alimentar a plaquinha, a placa do sensor. O mesmo ocorre com a fase. A fase também é outra. Acendeu porque eu passei aqui no primeiro sensor de 5 segundos. Vamos lá, 5 segundos. Pronto. A fase também, além de alimentar a lâmpada, também alimenta a plaquinha eletrônica do sensor. Então, vamos testar. Sensor de 5 segundos. Está funcionando normalmente. Esperar apagar. Deu para escutar o barulho de todos os relés acionando. Funcionamento normal. Demora um pouco, 30 segundos parece pouco, mas assistindo o vídeo é uma eternidade. Pessoal, então, para finalizar, algumas dicas. Bobagem ligar assim em paralelo? Não, não é bobagem. Esse tipo de ligação pode substituir os interruptores de uma escada ou de um corredor. Exemplo: o eletricista pode projetar para colocar um sensor no início, um no meio e um no fim da escada. O mesmo para o corredor: início, meio e fim. E fazendo isso, o corredor acenderá a lâmpada automaticamente quando alguém passar, o mesmo para a escada. A escada é bem mais interessante, porque a pessoa chegou próximo da escada, subiu um degrau ou dois, a lâmpada já acende. Desceu um degrau ou dois, a mesma coisa. E no meio, caso a pessoa demore para subir ou descer, é necessário no meio, caso isso ocorra. Dica também, pessoal: procure utilizar sensores iguais, modelos iguais, marcas iguais, para evitar algum tipo de problema. E também para não ficar feio na instalação. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.